Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor, que está nos ouvindo através deste meio de transmissão, através desta live. Eu quero fazer uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos depois ler a palavra do Senhor. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome e agradecemos ao Senhor por estar mais uma vez com a responsabilidade de transmitir a tua palavra, meu Deus, como ela é aos corações daqueles que ouvem. Que o Senhor venha, meu Deus, guardar, livrar de todo mal. E já aproveito para orar por todos aqueles que assistirem, aqueles que estão doentes, no leito de enfermidade, Senhor. Quero orar, meu Deus, por aqueles que estão com coronavírus, para que venham ser recuperados, venham ser curados, livres da morte, meu Pai. Querido Deus, coloca teus anjos ao redor de cada lar, de que estão assistindo este momento, esta oração, que estão recebendo em suas casas, que venha trazer consolo, venha trazer livramentos, venha trazer, meu Deus, proteção, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós venhamos receber as bênçãos do Senhor a cada dia, nesta terra, em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos o livro de Esther, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Livro de Esther, capítulo 8, versículos 16 e 17. O livro de Esther fica logo após o livro de Neemias, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, Esdras, Esther. Capítulo 8 de Esther, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. É uma palavra que nós vamos trazer nesta noite para uma edificação pessoal de cada um dos irmãos que nos ouvem. O livro de Esther, segundo os estudiosos, não está mencionado o nome de Deus. Inclusive, quando foi para compor o cânon da Bíblia Sagrada, alguns rabinos e alguns daqueles estudiosos da época pensaram em não colocar o livro de Esther, justamente porque não se falava do nome de Deus. Mas depois de um consenso, ele foi incluído como fazendo parte das Sagradas Escrituras, porque apesar de que não se mencione claramente o nome do Senhor Deus, mas no entanto, o livro de Esther nos traz aqui um relato bíblico onde nós podemos ver a atuação de Deus no meio deste povo judeu. A Bíblia relata que o povo judeu ele foi para a Babilônia e ali, depois de muito tempo no cativeiro, sob o reinado da Babilônia, o reino da Média e da Pérsia, então, dominaram a Babilônia. E alguns judeus ficaram sob o domínio da Média e da Pérsia. E o livro de Esther é justamente nesse período em que os judeus eles estavam ali tranquilos e confortados, porque o Império Medo-Persa dava aos judeus o livre-arbítrio de voltar para a sua terra ou permanecer onde eles estavam. E como eles já estavam há muito tempo naquelas regiões ali da Mesopotâmia, eles foram se acostumando. Mas a Bíblia registra vários relatos em que nunca deixou de o inimigo perseguir o povo judeu.
E o livro de Esther é um desses relatos onde é registrado uma certa feita que o rei Assuero, que era o rei ali que dominava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. E ele tinha uma esposa, uma rainha chamada Vasti. E ele fez um banquete e ordenou seus príncipes, os príncipes das províncias, todos os seus grandes, que se reunissem ali no banquete por um período de 6 meses, 180 dias. E, tendo acabado aqueles dias de festa, porque ele mostrou toda a glória do seu reino, todo o poder que ele tinha, ele fez um convite para que fossem fazer durante 7 dias ali, para toda a população, uma grande festa, onde ele estaria ali presente. E depois desses dias ele apresentou também, iria apresentar a rainha Vasti, que era uma mulher muito bela, muito bonita, muito formosa. A Bíblia diz então que ela também fez uma festa. E quando o rei a chamou para que ela fosse apresentada aos príncipes, que o rei Assuero apresentaria, a rainha Vasti, ela se negou. Isso trouxe uma grande ira da parte do rei Assuero. Então ele reuniu os seus conselheiros, os seus príncipes ali, para decidir sobre aquela desobediência da rainha Vasti. E a Bíblia diz que um dos seus conselheiros, chamado Memucã, aconselhou o rei que se desfizesse, tirasse a coroa real da rainha Vasti e se escolhesse dentre moças jovens, formosas, virgens de todo o seu reinado, para que viesse à presença do rei Assuero, para que fosse escolhida pelo rei uma que viesse substituir a rainha Vasti por causa da sua desobediência. A Bíblia diz que vieram muitas mulheres de todas as partes, e dentre elas uma mulher judia chamada Hadassa, cujo nome é Esther, e que fora criado por Mardoqueu. Em algumas versões está escrito Mordecai, que era seu tio, e também foi apresentada ali. A Bíblia diz que esta moça chamada Esther, ela era tão bela que chamou a atenção do chefe dos eunucos do rei. E ali todas elas se apresentaram. A Bíblia diz então que chegou o tempo de Esther se apresentar também diante do rei, para ver se ele a escolheria para ser a futura rainha. Interessante dizer que de todas as mulheres que chegavam no palácio ali, era dado tudo o que elas queriam. E durante 12 meses elas eram preparadas ali com toda sorte de perfumes, mirras e de tantas coisas que era a purificação das mulheres ali da Pérsia. A Bíblia diz que elas poderiam usufruir de tudo que elas quisessem, tudo que elas pedissem para se arrumar, para se apresentar diante do rei. Tudo que elas quisessem, elas poderiam pedir para o chefe dos eunucos. Quando chegou a vez de Esther, diz a Bíblia que Esther ela não pediu nada, ela somente se arrumou na sua simplicidade. E ali diz a Bíblia que ela foi apresentada diante do rei. E quando o rei viu a Esther, diz a Bíblia no versículo 15 do capítulo 2, chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther alcançou graça aos olhos de todos quantos haviam. E ela foi levada então ao rei Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas aquelas moças virgens que foram apresentadas diante do rei. Mas interessante de tudo isso, meus irmãos, é que o rei tinha um conselheiro também, próximo dele, chamado Amã. E este Amã, ele era um homem arrogante, mas era amigo do rei, soberbo, orgulhoso. E existia Mardoqueu, que criou Esther. E a Bíblia diz que Mardoqueu, todas as vezes que Amã passava ali, Mardoqueu estava à porta da saída do palácio real, e todos se curvavam diante de Amã, à exceção de Mardoqueu. E isso trouxe uma grande ira, porque as próprias pessoas que estavam ali ao lado de Mardoqueu perguntavam: por que você não se prostra? Então Mardoqueu, ele declarou que era judeu.
e que ele não se prostrava diante de homens, mas sim diante do Deus Todo-Poderoso. É o que nós podemos compreender, porque passado tanto tempo no cativeiro, os judeus aprenderam que o único soberano e todo-poderoso é o Deus Altíssimo. E Mardoqueu então ali atraiu para a sua vida a ira de Amã. E Amã planejou matar Mardoqueu. E mais, Amã não só planejou matar Mardoqueu, mas todo o seu povo, todo o povo judeu. Uma vez que Amã soube que Mardoqueu era judeu, ele planejou a morte de todos os judeus em todas as províncias do reino da Pérsia. E a Bíblia diz que Amã, ele foi junto do rei Assuero, e também ali, sutilmente, ele fez com que o rei Assuero assinasse um decreto, onde deveriam em cada província e até na fortaleza de Suzã, onde o rei governava, que se houvesse um judeu, que certo tempo, certa época do ano, deveriam ser mortos, sem misericórdia, homens, mulheres e crianças. Isso tudo foi um projeto maligno que Amã fez para destruir o povo judeu. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o rei então baixou esse decreto. E esse decreto foi enviado a todas as províncias pelos correios da época. A Bíblia diz que quando Amã soube disso, ele levantou um grande clamor. No capítulo 4 está dizendo que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E a Bíblia diz então que esta atitude de Amã, que ele saiu clamando pela cidade até chegar à porta, diante da porta do rei. Mas ninguém podia passar ali vestido de pano de saco pelas portas do rei. Então Amã ficou ali fora, na entrada da porta. E a Bíblia diz então que as moças de Ester, as suas moças que lhes acompanhavam, a rainha Ester, e os seus oficiais, os seus eunucos, fizeram saber para a rainha Ester, contaram para a rainha Ester o que estava sucedendo. Diz a Bíblia que ela se doeu muito no seu interior ao ver a situação do seu tio daquele estado. Então ela procurou saber o que era que estava acontecendo. Por que daquilo? Por que Mardoqueu se vestiu assim, com vestes rasgadas, em sinal de humilhação sobre a sua vida? E a Bíblia diz então que Ester chamou a um dos oficiais chamado Ataque e levou até Mardoqueu para saber o porquê daquilo e para que ele estava fazendo aquilo. E a Bíblia diz então que Mardoqueu fez saber à rainha Ester todo o projeto que tinha para a destruição do seu povo. Tudo aquilo que o Amã, o inimigo do povo judeu, estava fazendo para que o povo judeu fosse destruído por ordem e decreto do rei Assuero. E a Bíblia diz então que Mardoqueu mandou uma cópia do decreto para que Ester pudesse tomar conhecimento, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Mas o Deus que conhece todas as coisas, meus amados irmãos, ele não é pego de surpresa. Ele colocou justamente Ester lá no palácio para que pudesse fazer alguma coisa pelo seu povo, pelo povo judeu. A Bíblia diz então que Mardoqueu mandou falar para que Ester suplicasse diante do rei em favor do povo judeu. Então Ester disse para Mardoqueu que não podia fazer isso, porque só se poderia entrar na presença do rei se ele chamasse. E se alguém entrasse diante do rei sem que fosse autorizado ou sem que ele chamasse, poderia ter a sentença de morte contra a sua vida. Mas aquela pessoa que entrasse na presença do rei e que ele estendesse o seu cetro em direção àquela pessoa, então queria dizer que ela seria atendida. Mardoqueu então fala para Ester, dizendo desta maneira: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe
se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só como Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Deus, ele coloca as pessoas certas no lugar certo, quando há perigo para o seu povo, quando há perigo para a sua igreja, quando há perigo do inimigo tentar, muitas das vezes, destruir ao povo de Deus. Deus coloca pessoas certas naquele lugar certo para interceder, aleluia. A Bíblia nos traz um relato, meus amados irmãos, que é uma figura simbólica que nós podemos até conjecturar, de Cristo e a sua igreja. Vasti simboliza aquele povo desobediente que não quer se submeter às ordenanças do rei, mas Esther simboliza a igreja submissa, que se apresenta diante do rei com humildade, que se apresenta diante do rei com um propósito. O propósito de Esther não era pessoal, o propósito de Esther não era egoísta, mas era um propósito para todo o seu povo, para todo o povo judeu. Eu creio, meus amados irmãos, que aquele momento foi um momento de muita atenção ali para aquela população, não só na fortaleza de Suzã, mas em todas as 127 províncias do reinado da Pérsia, todos os lugares onde chegou o decreto do rei Assuero. Ali o povo se preparou para pegar as armas, para matar, para saquear a casa dos judeus, para matar as mulheres, para matar as crianças. Muitos judeus se desesperaram, muitos judeus, quem sabe, clamaram ao Senhor, muitos judeus se prostraram com o rosto no pó, porque era tempo de mortandade, era tempo de decreto de morte, era tempo de ameaça à vida, mas ali Deus trabalhando em prol daquele povo, como trabalha em prol da sua igreja. Deus não se deixou levar, nem se deixou pegar de surpresa pelos atos do inimigo. Deus sempre está à frente de tudo. Quando vem a ameaça, Deus já sabe que a ameaça chegou e Deus já provê então o livramento para o seu povo. Nesta noite, Deus está falando conosco. Veio a sentença de morte, mas Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor da vida, o Príncipe da paz. Ele chega na frente na batalha, ele dá vitória para o seu povo, ele dá vitória para a sua igreja, ele dá vitória para aqueles que neles confiam, mas ele quer uma coisa, humildade, que nós estejamos na presença dele. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que tomou Esther então uma atitude. Ela falou para Mardoqueu: vai, Mardoqueu, então, ajunta todos os judeus e que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther, a rainha, tinha ali ordenado. Os judeus todos da fortaleza de Suzã entraram num processo de jejum e de oração, que não tem poder das trevas, meus amados irmãos, não tem poder do inimigo que possa contra alguém que jejua, que ora, que se coloca na presença de Deus. Oração, meus amados irmãos, como dizem em muitos chavões evangélicos, e é verdade, oração é a chave da vitória. Com oração, meus amados irmãos, nós conseguimos chegar diante do trono da graça de Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor se inclina para nós quando nós clamamos. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem ora sabe que tem comunhão com Deus e tem resposta de Deus. Quem ora tem livramento, quem ora tem escape, quem ora tem ali a mão de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz então que Mardoqueu foi jejuar 3 dias e 3 noites sem comer nada. Então Esther se apresenta ali diante do rei. A Bíblia diz no capítulo 5 que ela se vestiu das suas vestes reais, aleluia, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento,
E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E a Bíblia diz que o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então Esther disse para o rei: ó rei, eu quero, se parecer bem ao rei, venha o rei e Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. A Bíblia diz então que ela convidou o rei e Amã para o primeiro banquete, aleluia, onde Esther ali levou o rei para se alimentar na presença dela. Chamou a atenção do rei, o que o rei estava ali, na verdade, era assentado junto com Esther naquele banquete. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos que chamar a atenção do rei, temos que chamar a atenção do Senhor. Muitas das vezes o adversário está nos rodeando, querendo nos matar, e nós muitas das vezes nos escondemos debaixo dos nossos medos, das nossas aflições, dos nossos desesperos, mas nós temos que chamar a atenção do rei. Esther, ela foi sábia, ela jejuou 3 dias e 3 noites, as suas moças jejuaram com ela também, Mardoqueu jejuou também, todos os judeus da fortaleza de Suzã entraram nesse propósito de consagração, sabe para quê? Para chamar a atenção do rei, porque se entrasse na presença do rei sem ser convidado, era morto ali, era uma lei real. Mas ali, quando aquele povo se humilhou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus abriu o coração do rei Assuero, e a Esther entrou ali e ainda chamou a atenção do rei para o banquete. O primeiro banquete, ela não fez a petição, mas o rei ficou ali insistindo: o que é que tu queres, rainha Esther? E ela disse assim: então, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha novamente o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar. E a Bíblia diz que o rei, então, pela segunda vez, foi ao banquete. E ali o coração do rei estava preparado já para receber a petição de Esther e o requerimento dela. E a Bíblia diz que eles chegaram, então, ali naquele banquete. Mas Amã, quando foi no primeiro banquete, ele correu para sua casa, contou para sua esposa Zeres, para os seus amigos, para as suas multidões dos seus filhos, dizendo: olha, eu sou honrado pelo rei, porque eu fui o único que fui convidado pela rainha a participar do banquete. Amanhã novamente eu vou estar no banquete do rei. E quando ele saiu para contar essas novidades, ele viu Mardoqueu. E quando ele viu Mardoqueu, mais furioso, mais com ódio ele ficou, e planejou então enforcar Mardoqueu, segundo o conselho da sua mulher e dos seus amigos. Preparou uma forca de 20 côvados, mais ou menos 5 metros, mais ou menos 20 metros de altura, ali para enforcar o Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele planejou isso de noite, mas naquela noite o rei não conseguiu dormir, porque anteriormente Mardoqueu tinha avisado sobre um plano de 2 eunucos que queriam matar o rei. Então ele avisou para Esther, a Esther avisou para o rei, e o rei então mandou inquirir sobre aquele negócio e achou os 2 que queriam matar, estavam conspirando contra o rei, e aqueles 2 foram enforcados. Mas naquela noite em que Amã preparava para enforcar Mardoqueu, o rei não dormiu, ele ficou ali com insônia. A Bíblia diz então que ele mandou chamar os seus oficiais para que trouxesse as crônicas do reinado da Pérsia. E então ele leu lá numa das crônicas registrada que Mardoqueu tinha avisado que havia uma conspiração contra ele. E aí ele pergunta para os seus oficiais: o que foi feito para agradecer, ou então para honrar Mardoqueu por ele ter avisado dessa conspiração? E a Bíblia diz que os seus oficiais disseram: não fizemos nada, não fizeram nada por ele. Não. Então o rei resolveu honrar Mardoqueu. E Amã tinha planejado matar Mardoqueu. Mas quando Deus está no negócio,
pode Satanás planejar as piores astutas ciladas contra os seus servos. Deus chega na frente. A Bíblia diz que pela manhãzinha cedo, Amã entrou na presença do rei e o rei perguntou para Amã: Amã, o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã pensou consigo mesmo: ora, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pensou ele, mas já pensando ali que ele iria enforcar Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que que Amã respondeu ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, que se traga a veste real de que o rei costuma se vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe-se a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada o rei, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Olha só, meus amados irmãos, como Deus muda a situação. Deus mudou a história agora. Amã queria enforcar Mardoqueu, mas Deus coloca no coração do rei de honrar Mardoqueu, e mais, montar no cavalo do rei, vestir as vestes reais, a coroa na sua cabeça, e o inimigo ainda tem que levar o cavalo puxando e gritando. Assim faz ali o rei ao homem de cuja honra ele rei se agrada. Olha só como Deus muda a situação. O inimigo que queria matar agora proclama que o rei se agradou de Mardoqueu e ele agora estava sendo honrado perante toda a população. Mas a história não termina assim, meus amados irmãos. Depois que Amã volta ali para sua casa correndo, ali angustiado, com a cabeça coberta, e a sua esposa diz: olha, já começaste a cair, porque Mardoqueu é da semente dos judeus, e não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Na mesma hora vieram os oficiais do rei, ali do rei Assuero, para chamar para o segundo banquete da rainha Ester. E ali diz a Bíblia que quando ele chega lá, a rainha Ester então conta para o rei toda a situação que estava passando, o perigo que a nação estava passando, o perigo que o seu povo estava passando, as ameaças de morte, a sentença, o decreto em que todos os judeus iam morrer. E a Bíblia diz então que o rei pergunta para Ester: quem é esse? Quem é que instigou a fazer isso contra o teu povo? Porque Ester então disse: porque eu também faço parte do povo judeu. Eu também faço parte desse povo e agora estou sentenciada à morte também. Porque se fosse para fazer de escravo até, tudo bem, a gente seria servo para que nos vendesse. Até ia me calar, ainda que o opressor não recompensasse a perda do rei. Mas agora eles querem nos matar. Ester falou para o rei. E a Bíblia diz então que o rei fica furioso e pergunta: quem foi esse que assinou, que fez essa sentença de morte? Então ela fala assim: o Amã. Esse mau Amã, ela fala assim. E a Bíblia diz então que o rei fica furioso, sai para fora do pátio do palácio, e o Amã ele se prostra, se joga ali em cima de Ester, suplicando pela sua vida. Quando o rei volta, vê Amã daquele jeito, diz assim: porventura agora também ele quer ali fazer a força com a rainha Ester, né? Diz assim: Amã tinha caído prostrado, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã com o rosto dele. E a Bíblia diz que Deus então mandou enforcar Amã. Então, meus amados irmãos, e naquele mesmo dia, o rei Assuero, ele chama Mardoqueu e coloca Mardoqueu como o segundo depois dele, e faz um decreto ali, para que saia urgentemente por todas as 127 províncias, que onde houvesse um judeu, que podia pegar armas, se defender e matar todos aqueles que fossem seus inimigos,
E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ali os judeus receberam aquele decreto em cada cidade, em cada província, porque ali o rei concedeu aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruir e matar e assolar todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que foi levada aquela notícia por todos os lugares, e houve um terror sobre todos aqueles povos que eram inimigos do judeu. Mas entre os judeus, diz a Bíblia, capítulo 8, versículo 16, e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. O Deus Todo-Poderoso interviu a tempo para que não houvesse mortandade no meio do povo dele. Deus está falando nesta noite também, que da mesma forma como ele defendeu, usou a rainha Esther. Quem sabe para este tempo Deus te constituiu, Deus fala nesta noite conosco, para interceder diante do Rei dos Reis, para jejuar, para clamar, porque é tempo de perigo de morte para as famílias, é tempo de perigo de morte para o povo, é tempo de perigo de morte para a população. Mas quem sabe Deus te chamou nestes últimos dias, te constituiu para clamar, para entrar na presença do Rei, para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, para ter livramento para a tua casa, para a tua família, para que o inimigo venha cair por terra, para que o inimigo venha proclamar que você, eu, nós somos honrados perante Deus, para que o inimigo venha saber que nós temos um Deus que nos defende, ainda que ele não esteja falando, ainda que ele esteja calado, porque quando Deus se cala é porque ele está trabalhando em nosso favor. Mas Deus manda falar nesta noite, entra na presença do Rei dos Reis. A palavra de Deus nos afirma que nós temos agora ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto lá na cruz, isto é, pela sua carne, foi aberto por Jesus o caminho. Nós temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós podemos chegar diante dos reis e Senhor dos senhores para clamar a misericórdia do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nesta noite nos fala que nós temos que jejuar, nós temos que clamar, nós temos que entrar na presença do Rei, porque quando isso acontecer, a Bíblia diz que haverá luz, alegria, gozo e honra. E a Bíblia diz também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do Rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo. Onde chegar a palavra, onde chegar a ordem de Deus, onde chegar a palavra do Senhor, onde Deus ordenar a bênção, ali vai acontecer a bênção. Mas tem que ter preço, tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor, tem que entrar diante do trono da glória de Deus, tem que entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, para que haja luz, para que haja alegria, para que haja gozo. Tem que pagar um preço, tem que sair do comodismo, tem que sair do desânimo, da preguiça espiritual, da negligência espiritual e começar a ficar de pé na presença de Deus. Se Esther não tomasse posição, arriscando a sua própria vida, com certeza não teria resposta, mas ela disse: perecendo, pereço, não importa, mas eu vou entrar na presença do Rei, e se ele me aceitar, ele vai estender o cetro de ouro em minha direção. E ela foi com coragem ali, ela já tinha feito jejum, ela já tinha pagado um preço, agora ela foi diante do Rei, e a Bíblia diz que Deus então deu resposta a todo aquele clamor e aquela oração. Fique de pé nesta noite, porque Deus quer dar resposta para as nossas vidas. Deus quer dar direção para a tua vida. Paga um preço diante de Deus. Começa a orar mais. Começa a buscar mais. Começa a clamar a Deus.
Quem sabe a tua situação pareça difícil. Você diz, eu vou morrer, não vai morrer não. Vai na presença de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é que é o dono da vida. A Bíblia diz que Ele dá vida, Ele tira da sepultura, Ele levanta o caído, dá força ao cansado, e ao que não tem nenhum vigor, Ele dá força. A Bíblia diz que os jovens certamente correrão, se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se fatigarão, voarão com asas como de águia. Espera no Senhor, mas entra na presença desse Deus poderoso, entra na presença de Deus, começa a clamar, meus amados irmãos, pelo tempo que eu tenho de crente, eu nunca vi Deus deixar de responder um clamor. Diz, clama a mim, responder-te-ei. O clamor entra na presença dos Deus dos deuses, do Rei dos reis. O clamor, ele atravessa o céu dos céus, chega no trono da glória de Deus. A oração contrita, o propósito diante de Deus traz resposta. Quer portas abertas? Vai na presença de Deus. Quer saúde? Vai na presença de Deus. Quer libertação? Entra na presença de Deus. Está esperando uma resposta? Deus está falando nesta noite. Faz um propósito. Entra, clama, te humilha e Deus vai te dar a resposta. Eu vou orar pela tua vida, vou orar pela tua casa neste momento, vou orar pela tua família e vou orar por esta causa que está diante do Senhor. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho orado na madrugada e até agora Deus não falou nada. Deus está falando aqui nesta noite. Deus está falando, tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que orar, tem que crer no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis. Levanta a tua mão onde tu estás, para que eu possa abençoar a tua vida através dessa oração, porque Deus me deu essa autoridade para abençoar. Ele nos chamou para abençoar as vidas. Portanto, eu quero te abençoar nesta noite. Pai bendito, Santo de Israel, olha, Senhor, por esta pessoa. Senhor, eu não sei qual é o seu problema, se é morte, é perigo de morte, se é doença em fase terminal, se é doença em fase inicial, não sei se é problema financeiro, se é problema de relacionamento, se é problema, Senhor, espiritual, se é problema psicológico, se é problema fisiológico, mas eu sei que eu estou aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, entrando diante do teu trono de glória. Pai, dê tanta bondade e misericórdia. Eu estou aqui, Senhor, intercedendo por esta casa. Meu Deus, esta casa que precisa de uma resposta, esta casa que precisa de uma bênção, meu Pai, uma bênção financeira. Meu Deus, o Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata. Também a tua palavra diz que quando nós estamos doentes, a tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, porque a tua palavra nos afirma que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, Pai amado e santo, com muita humildade, eu oro por esta família, para que o Senhor nesta noite entre com providência, venha responder a oração deste servo, a oração desta serva, esta pessoa que está desesperada neste momento. Deus vai tirando todo o espírito de desespero, de ansiedade, de angústia, traz a paz que excede todo entendimento, traz a consolação para esta alma que está aflita, Senhor da glória, quem sabe até pensando em tirar sua própria vida, mas o Senhor é o dono da vida, é o Senhor é quem dá a resposta certa, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem sara. Pai bondoso e celeste, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito imundo, Senhor, que se levantou contra esta família. Coloca teus anjos agora, Senhor, neste lugar. Abençoa este lar, Senhor, com a tua presença. Este casal, Senhor, esta moça que está doente, este pai, esta mãe, este filho, Senhor, entra com a cura neste momento. Eu ordeno, Senhor, em nome de Jesus, a bênção da cura sobre este lar. Em nome de Jesus, a bênção da libertação sobre esta família. Esta pessoa que está oprimida, Senhor,
no vício, nas drogas. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda opressão, esse espírito de prostituição. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus eterno, liberta esta alma, liberta esta vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito e Pai celeste, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.